Você sabia que existe um detalhe na história de Jonas que tem intrigado milhões de crentes ao longo dos séculos? Um aspecto tão simples, escondido diante dos olhos de todos, que ao ser descoberto, transforma completamente o sentido de todo o relato. Imagine a cena. Um enorme peixe vomita Jonas para fora do seu ventre. Mas surge a pergunta: onde exatamente isso aconteceu? A maioria pensa que foi nas costas de Nínive. Porém, aqui aparece um problema evidente. Nínive não tem mar. Está localizada em meio ao deserto, a mais de 1000 quilômetros de qualquer oceano. Então, como é possível? A Bíblia se contradiz? Ou será que existe um detalhe que deixamos escapar? Hoje, vamos desvendar esse mistério bíblico através de mapas antigos, descobertas arqueológicas e a geografia sagrada que mudará para sempre a sua maneira de ler essa história. Se você é daqueles que amam descobrir os segredos ocultos das Escrituras, os detalhes que a maioria ignora, este canal é para você. Deixe seu gostei agora mesmo e inscreva-se, porque o que você verá hoje é apenas uma amostra dos tesouros que revelamos aqui todas as semanas. Para compreender esse enigma, precisamos voltar ao começo. Jonas 1:2 declara algo muito específico: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela. O que Deus pedia a Jonas parecia impossível. Por quê? Porque Nínive não era uma cidade qualquer. Era a capital do império mais cruel e impiedoso daquela época, o Império Assírio. Imagine que hoje o Senhor dissesse a você: vá até a capital dos seus piores inimigos e anuncie que se arrependam. Era exatamente isso que Jonas deveria fazer. Aqui encontramos um detalhe que quase ninguém considera. Nínive estava localizada onde hoje corresponde ao norte do Iraque, às margens do rio Tigre, totalmente rodeada de deserto, sem nenhum sinal de mar. De Israel até Nínive havia cerca de 800 quilômetros de areia e sol escaldante, uma jornada que podia levar semanas ou até meses a pé sob o calor implacável da Mesopotâmia. Agora entende por que Jonas preferiu fugir? Mas o que ele fez a seguir foi muito mais radical do que simplesmente escapar. Foi uma tentativa desesperada de desaparecer para sempre. O texto diz em Jonas 1:3: e Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Você sabe onde ficava Tarsis? Naquilo que hoje conhecemos como Espanha, a mais de 3.000 quilômetros em direção totalmente oposta a Nínive. Era como se Deus dissesse: vá para o norte, e Jonas respondesse: ótimo, eu vou para o sul o mais longe possível. Para chegar lá, Jonas desceu até o porto de Jope, na costa do mar Mediterrâneo, pagou a passagem em um navio mercante e embarcou rumo ao fim do mundo conhecido. Aqui existe um detalhe poético que me emociona. Jonas acreditou que poderia escapar de Deus através do mar, sem imaginar que justamente no mar encontraria a lição mais profunda de sua vida. O mesmo elemento que ele usou para fugir de Deus seria o instrumento de sua transformação. Não é impressionante como o Senhor usa as nossas próprias decisões para cumprir os seus propósitos? O que aconteceu depois naquela embarcação não foi coincidência. Cada onda, cada rajada de vento, cada instante daquela tempestade estava perfeitamente desenhado para algo que ninguém podia prever. E quando você descobrir o que de fato aconteceu durante aqueles 3 dias no ventre do peixe, a sua forma de ver essa história jamais será a mesma. Todos nós conhecemos a sequência: a tempestade, o sorteio, a confissão de Jonas e sua decisão de ser lançado ao mar. Mas aqui está o ponto crucial. Tudo isso ocorreu em algum lugar do Mediterrâneo, enquanto navegavam em direção a Tarsis. Jonas 1:17 nos diz: mas o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. E Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites vivendo algo que desafia qualquer lógica humana. E mais, durante esse tempo,
O peixe não ficou parado, continuava nadando, avançando. E aqui surge a grande pergunta: para onde nadou aquele peixe? Ele realmente se dirigiu a Nínive? Isso seria impossível, porque entre o Mediterrâneo e Nínive se estendem centenas de quilômetros de terra seca. A resposta está em Jonas 2:10. Então o Senhor ordenou ao peixe, e este vomitou Jonas em terra seca. Percebeu? O texto não diz em Nínive, mas sim em terra seca. Mas espere, porque o que estou prestes a revelar fará com que tudo se encaixe como nunca antes. O lugar exato onde o peixe expulsou Jonas não apenas resolve o mistério geográfico, mas também revela uma das lições mais poderosas sobre a misericórdia de Deus. Ao observar o mapa, você descobre que Jonas não foi lançado em Nínive, mas em algum ponto da costa do Mediterrâneo, talvez até perto do mesmo porto de Jope, de onde havia partido no início. Como se Deus dissesse: muito bem, Jonas, vamos começar de novo. Consegue perceber a ironia? Jonas havia pago sua passagem para fugir o mais longe possível da vontade de Deus. E depois de 3 dias no ventre do peixe, terminou exatamente no mesmo lugar onde havia começado sua desobediência. Agora sim, com uma missão inadiável pela frente: caminhar mais de 800 quilômetros através do deserto até chegar a Nínive. Pense nisso. Se Jonas tivesse obedecido desde o início, a viagem teria sido exatamente a mesma. Mas sem tempestade, sem quase morrer afogado, sem a angústia de 3 dias nas entranhas de um peixe e provavelmente com provisões e companhia. A obediência tardia sempre custa mais do que a obediência imediata. E o que vem agora vai estremecer você. Imagine Jonas, recém-vomitado pelo peixe, de pé na beira da praia, com as roupas em farrapos, a pele marcada pelos ácidos do estômago do animal e o gosto salgado do mar ainda na boca. Nesse estado, ele precisava enfrentar semanas de caminhada sob o sol escaldante do deserto, passo após passo, carregando não apenas o peso do corpo exausto, mas também o peso da sua desobediência. Cada quilômetro percorrido era um lembrete do que poderia ter evitado se simplesmente tivesse confiado em Deus desde o começo. Mas aqui há algo maravilhoso. Apesar da sua fuga, apesar da sua rebeldia, apesar de ter provocado uma tempestade que quase custou a vida de marinheiros inocentes, Deus não abandonou Jonas. O mesmo Deus que guiou o peixe para salvá-lo também dirigiu cada um de seus passos até Nínive. E agora prepare-se, porque essa descoberta muda tudo. Quando você estuda um mapa daquela região, quando calcula as distâncias da fuga de Jonas em comparação com as que ele teve de percorrer para obedecer, surge um padrão que revela a essência do próprio Deus: a graça. A distância entre a obediência e a desobediência, às vezes, se mede em quilômetros. Jonas tentou colocar 3.000 quilômetros entre ele e a vontade divina, navegando em direção a Tarsis. Mas no final, teve que caminhar 800 quilômetros na direção contrária para fazer o que Deus havia pedido desde o princípio. No total, 3.800 quilômetros de esforço inútil. 3.800 quilômetros que ele poderia ter evitado com apenas uma palavra: sim, Senhor. A geografia nos revela uma lição ainda mais profunda. Não importa o quanto você tente fugir, a vontade de Deus sempre o alcançará. Não importa em que direção você corra, os planos dele vão se cumprir. A única diferença é como você os cumprirá: descansado ou exausto, com alegria ou com amargura. Em qual dessas duas categorias você se encontra hoje? O que vou lhe mostrar agora vai deixá-lo sem palavras, porque tudo o que vimos até aqui, cada detalhe dessa história, foi confirmado pela arqueologia, pedra por pedra, quilômetro por quilômetro. Quando você observar as provas que os pesquisadores desenterraram, vai compreender que não estamos falando de uma parábola nem de uma lenda.
mas de história real e documentada. A arqueologia moderna comprovou cada aspecto geográfico do relato. Foram encontradas as ruínas da antiga Nínive, exatamente onde a Bíblia a localiza, junto ao rio Tigre, no norte do atual Iraque. Confirmou-se que era uma cidade gigantesca, com muralhas tão largas que 3 carros podiam avançar lado a lado sobre elas, e com uma população superior a 100 mil habitantes. Algo extraordinário para aquela época. Também foi verificado que Jope era um porto fundamental na costa mediterrânea, de onde partiam navios mercantes rumo aos confins do mundo conhecido. Cada pedra, cada tabuleta, cada rota comercial descoberta confirma a mesma coisa. A Bíblia não é um livro de fábulas, mas um registro histórico exato. Quando Deus inspirou os escritores bíblicos, não apenas lhes revelou verdades espirituais, mas também lhes deu detalhes geográficos que até hoje podemos confirmar. Não dá arrepios pensar que você lê um texto que descreve com precisão lugares e fatos de mais de 2.700 anos atrás? E aqui chegamos ao momento mais poderoso deste estudo. Depois de percorrer cada quilômetro da viagem de Jonas e confirmar cada detalhe histórico, surge a pergunta que pode transformar sua vida. Você está pronto para enfrentar a sua própria Nínive? Porque a história de Jonas não é apenas sobre um homem e um peixe. Ela fala de todos nós. Todos recebemos um chamado de Deus, talvez não tão dramático como o de Jonas, mas igualmente real. E todos, em algum momento, tentamos embarcar no nosso próprio navio rumo à nossa própria Tarsis. Fugimos daquilo que sabemos que Deus quer de nós. Colocamos distância entre nossa vida e a sua vontade, acreditando que assim seríamos mais livres, mais felizes, mais bem-sucedidos. Mas a geografia desta história nos revela uma verdade poderosa. Você pode percorrer 3.000 quilômetros na direção errada, mas no final terá que caminhar aqueles 800 até o destino que Deus lhe apontou. A diferença está em se você faz isso com a força da obediência ou com o desgaste da resistência. O mesmo Deus que preparou um peixe para salvar Jonas é aquele que prepara todas as circunstâncias da sua vida para levá-lo exatamente ao lugar onde você precisa estar. Não para castigá-lo, mas para abençoá-lo. Não para limitá-lo, mas para expandir o seu propósito. Não para tirar a sua liberdade, mas para lhe dar a verdadeira liberdade que só existe no centro da sua vontade. Se esta história tocou algo no seu coração, se você reconhece que talvez tenha estado navegando rumo à sua própria Tarsis, enquanto Deus o chama para a sua Nínive, deixe um comentário dizendo: minha Nínive. Assim, saberei que você entendeu a mensagem. E se você acredita que alguém mais precisa ouvir essa verdade, compartilhe este vídeo. Nunca se sabe se essa pessoa está justamente no momento de decidir entre Tarsis e Nínive. Clique em gostei se você deseja descobrir mais segredos bíblicos como este. Inscreva-se para não perder nenhuma revelação. E acompanhe-me no próximo vídeo, onde continuaremos desvendando os mistérios mais fascinantes da Palavra de Deus. Lembre-se, a sua Nínive está esperando. A pergunta é: você chegará pelo caminho fácil ou pelo difícil? Até a próxima, e que Deus abençoe sua jornada rumo ao propósito. No fim, a história de Jonas nos lembra algo que nunca devemos esquecer. Não se trata de peixes nem de tempestades, mas do coração humano diante da vontade de Deus. Todos nós temos um Nínive a enfrentar, um lugar para o qual Deus nos chama, ainda que nos incomode, ainda que desperte nossos medos ou revele nossa resistência. Podemos tentar fugir, podemos buscar atalhos, podemos gastar anos de nossa vida navegando em direções erradas. Mas mais cedo ou mais tarde,
Entenderemos que a verdadeira paz não está em Tarsis, mas em obedecer ao chamado de Deus. A desobediência nos desgasta, mas a obediência, ainda que custe, nos conduz ao propósito eterno. E o mais belo é que mesmo quando falhamos, Deus não nos descarta. Ele nos persegue com amor, nos restaura com graça e nos guia novamente ao caminho certo. A sua história, assim como a de Jonas, não termina na fuga, mas na misericórdia de um Deus que nunca desiste de você. A pergunta é: você continuará correndo na direção contrária ou decidirá levantar-se hoje e caminhar para o seu Nínive? Porque o seu propósito não pode esperar para sempre.